A paz do Senhor, povo de Deus. Primeiramente agradeço a Deus por essa rica oportunidade e depois agradeço também ao nosso querido irmão que nos fez esse rico convite de poder estar compartilhando das coisas que Deus tem feito e vai continuar fazendo no meio do seu povo. Eu queria, sem perca de tempo, que você abrisse a sua Bíblia. Vamos compartilhar algo que Deus tem colocado no nosso coração essa noite com você. Espero que você possa, de certa maneira, trazer para a sua vida essa verdade que nós vamos compartilhar essa noite da parte de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, em seu capítulo 7, e eu queria ler aqui o versículo de número 12, bem conhecido da igreja, até um lema de algumas igrejas, algumas congregações, né? Temos aqui, a palavra de Deus diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, seu versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. O livro de Samuel é uma transição, eu sempre digo isso, gosto de explicar para que os irmãos possam entender em que cenário político, econômico, social, né, em que fase da história nós estamos quando falamos de Samuel. Né? Estamos numa transição entre uma teocracia para uma monarquia. E há quem diga o que é teocracia, né? Vemos um controle total de Deus sobre todas as coisas, de certa forma, vamos dizer assim, sem influência do homem. E transitamos para uma monarquia onde temos o controle de um rei, né? E alguém pergunta, por que transformamos de teocracia para monarquia? Transformamos de uma teocracia para uma monarquia em detrimento do comportamento de Israel, né, que tinha os povos ao seu redor e decidiu fazer essa transição, né? Achou que só o controle de Deus estaria sendo pouco e transferiu para um controle de um rei, né? E a partir daí nós temos a escolha dos reis de Israel, sendo ali o seu primeiro rei Saul, né? Todos conhecem a história, não quero me ater isso essa noite com vocês. Mas o que eu quero falar para vocês é que nessa mudança a gente perde muita coisa. Nos primeiros capítulos do livro de 1 Samuel, você vai enxergar, de certa forma, uma família, né? Que começa, ou de certa maneira, todo ano vai adorar o Senhor ali em Siló, e onde existe uma mulher estéril e uma mulher, de certa forma, que consegue produzir, dar frutos, né? Eucana, Ana e Penina. De alguma forma, a mulher estéril, Ana, sente a necessidade de apresentar a Deus o seu choro no templo em Siló, depois de muitas tentativas em torno disso de 25 anos. Quando a oração de Ana é atendida, ela querendo um filho e Deus preparando um projeto dele para Israel. Não é verdade? Os primeiros capítulos do livro do profeta Samuel se expandem, né, e podem se dividir, de certa forma, os capítulos do 1 Samuel, do 1 ao 7, nós vemos Samuel como ponto central, do capítulo 8 ao 15 nós temos os primeiros adendos de Saul, e do 16 ao 31 nós vemos o relacionamento do Davi, nós vemos o grande rei Davi, de alguma forma ali vencendo Golias, se relacionando, né, com todo Israel, as lutas que Davi teve, né, suas primeiras batalhas, suas primeiras dificuldades, e sendo vitorioso como sempre, né? O povo de Deus sempre é vitorioso. Então, o que eu quero trazer para os irmãos aqui, com essa pequena reflexão, com essa pequena palavra, para que você possa meditar na sua casa em breve. Você começa a verificar que nos primeiros capítulos do livro do 1 Samuel, você vê que o reinado estava perdido em si. Como assim? Samuel está logo após o livro de Ruth, né? E quem estuda um pouquinho a Bíblia verifica que o livro de Ruth é quando aconteceu aquela grande fome em Israel, em detrimento da obstinação do povo, dos juízes, um dos cenários mais obscuros que nós encontramos no Velho Testamento. Então Ruth, né? Quem não lembra de Elimeleque, Ruth, né? Noemi e Orfa, aquele relacionamento lindo de amor entre Boaz e Ruth, que vai culminar
na genealogia até em Jesus Cristo lá na frente. Então a grande fome aconteceu, o povo estava de alguma forma perdido entre si e pegaram, vamos dizer assim, esse comportamento avesso ao relacionamento com Deus e se perderam na sua caminhada. O que acontece com isso? Todos sabem que Samuel nasce depois dessa petição, né? Que o Senhor cedeu a Ana ali o ventre e germinou a Samuel, o projeto de Deus, né? Samuel significa Deus ouve, então Deus ouviu ali o choro de Ana no templo em Siló e de alguma forma conseguiu expressar através daquele fruto no seu ventre. Samuel chega com uma grande proposta, começa a aprender ali junto com o profeta Eli, que de certa maneira já estava contaminado pelo comportamento dos seus filhos e incapaz de resolver esse problema. Vou ver os filisteus avançarem sobre Israel. De alguma maneira, os filisteus conseguem avançar ali sobre Israel e conseguem pegar a arca do Senhor, que simbolizava a presença do Senhor, né? O Senhor tabernaculando no meio do seu povo através daquela arca, e os filisteus ali dominam os filhos de Eli vêm a falecer, Eli também, com todo aquele processo, chega a morrer, e os filisteus levam a presença do Senhor que estava e que se manifestava através daquela arca no meio do povo, né? Então você começa a perceber o resultado de um relacionamento frustrado com o Senhor, né? Quando a gente se afasta de Deus, deveras, nós vemos as consequências daqueles que se afastam da presença de Deus, daquilo que Deus tem em suas vidas. A gente continua com a história para que vocês possam entender o porquê nós lemos aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, né? Onde de alguma forma houve um reavivamento daquilo que Deus tinha, das promessas de Deus com o seu povo, ou seja, Israel. Você começa a perceber que Samuel vem, né, de alguma forma tentando restaurar o relacionamento com o povo, ele por si só sendo juiz, né, daquele povo naquele momento após a morte do profeta Eli, ele tenta de volta, né, de alguma forma expressando a necessidade, né, a tristeza de ver que a arca de Deus não estava mais lá, até porque quando Samuel vai crescendo durante a vida dele ali com Eli, ele percebe que era muito importante ter a arca do Senhor no templo, né? O Senhor se revelava através daquela arca. Então chega um momento que Samuel visualiza uma necessidade, né, de trazer a arca de volta, meus irmãos. E a palavra de Deus vai dizer no capítulo de número 7, logo no seu início, que a arca vai ficar na cidade de Kiriat Jearim durante 20 anos. Né? Essa arca fica lá e colocam, de certa maneira, a casa de Abinadab, consagraram Eleazar como o guardião, vamos dizer assim, né? Para que pudesse ficar ali guardando aquela arca, mas 20 anos passou aquela arca nesse ponto aqui, longe da presença, longe dos israelitas, e Samuel visualizou essa necessidade de trazer de volta a presença de Deus. Então, para você novo convertido, algumas lições são tiradas. Primeira lição que a gente aprende no começo até agora dessa pequena reflexão é que em toda mudança a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente decide mudar alguma coisa na nossa vida. Temos que pedir o direcionamento de Deus, porque em vez de solução a gente pode estar trazendo muito problema para a nossa história. Segundo ponto, perceba que ele morre simplesmente não é pela sua velhice, né, de idade. Ele morre pela falta de comunhão com Deus, que faz ficar cego e não enxergar mais aquilo que Deus tinha na sua vida. Propriamente dito, estava velho de idade, mas a sua alma já estava desgastada, não tinha mais relacionamento. E quando os filhos vêm a morrer, ele também se perde no meio da história e vem a falecer também. Não é verdade? E vocês veem, né, no decorrer da história, aqui no capítulo de número 6, que a arca fica de alguma forma ali até os limites de Bet-Semes, e uma cidade bem próxima ali, né, a cidade de onde estava, de Jerusalém,
num único sentido, a gente ver o cuidado de Deus, que logo depois você vai notar que eles mandam trazer de volta a Arca do Senhor de uma forma tão importante, e depois você lê na sua casa, porque o ponto central daquilo que eu quero falar para os irmãos é exatamente a presença de Deus até o momento que Samuel decide que Mispa será o ponto central do reavivamento do povo de Deus. Então, voltando aqui àquilo que nós estávamos falando, sobre as lições que nós aprendemos com essa breve reflexão para a tua vida, é que no capítulo 7, apesar do tempo distante, Samuel, como estava acostumado, cresceu com a arca lá no templo, ele sente falta e diz, gente, a gente precisa trazer de volta a presença do Senhor para dentro de Israel, porque a arca simbolizava a presença de Deus. E você vai perceber que ele consagra o povo, fala para o povo, ó, vamos congregar na região de Mispa e vamos orar e eu vou apresentar vocês se consagrem para que as coisas venham melhorar na vida de vocês e que Deus ouça, né? Porque o povo já havia um tempo, né? Um jejum da presença de Deus. Perceba que não era só a arca que estava há 20 anos, mas havia bastante tempo, só do tempo de Samuel já tinham passado 115 anos nesse relacionamento frustrado entre Deus e Israel. Então Samuel percebe que para trazer a arca o povo precisava se consagrar. Não adiantava só a arca vir. Para ter força, tem que ter intimidade, relacionamento com Deus. Para você, novo convertido, mais uma lição, né? Não adianta simplesmente estar na igreja, mas tem que ter comunicação com Deus, né? Comunicação, alguém fala, alguém ouve, e aquela pessoa que ouve expressa que está ouvindo, que entendeu através das suas ações, através do seu comportamento. Então, meus amados ouvintes, a palavra de Deus nos expressa isso. Em Mispa foi o centro do reavivamento de Deus. A palavra de Deus vai dizer que eles se consagram, Samuel ora, o povo volta a ter, Deus ouve, né? O povo volta a ter um relacionamento, Deus ouve mais uma vez pela sua infinita misericórdia, o Senhor ouve a oração, a integridade do profeta, do projeto dele, do projeto de Deus, né? E a palavra vem dizer que Deus dá vitória ao povo de Israel, né? E de certa maneira foi o versículo que eu li para os irmãos, né? Versículo 12 do capítulo 7, que diz, então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Então que Deus continue ajudando a tua vida. Não é simplesmente estar na igreja, mas é participar da igreja. É ter, de certa forma, deixar que o evangelho penetre em sua vida, né? Toda vez que nós vamos evangelizar, eu sempre digo, as pessoas dizem, eu já tenho Deus, eu já sou filho de Deus. E a palavra de Deus não nos expõe dessa forma, que todos nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz, Paulo, escrevendo a Roma, em seu capítulo 8, versículo 14, diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Então, de certa forma, quer ter um reavivamento na sua vida, quer trazer de volta não somente a arca, mas o relacionamento, a comunhão com Deus, então se consagra, participa, vive o Evangelho, para que deveras não seja só a arca que volte à presença de Deus, mas a tua vontade de se relacionar com Ele. Amém? Que Deus abençoe a igreja e eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.